Olá pessoal, Cirilo Cavalli aqui, hoje com mais uma Air Fryer recentemente avaliada pela gente. Esta é a Mondial Family 4 Inox ou AF30DI. É um modelinho digital, mas a gente já avaliou algumas outras deles que eram analógicas. Vou deixar uns links aqui em cima caso vocês queiram conhecer os outros produtos. Mas hoje o assunto é esta aqui, então vamos entrar nos detalhes dela. Vamos lá? De todas as marcas que estão com Air Fryers no mercado, a Mondial provavelmente é que tem a maior quantidade de modelos. Cores diferentes, capacidades diferentes, até o modelo digital não é o único, ele já tem mais de um modelo digital. Então há muitos anos já produzindo Air Fryers e consequentemente já de geração para geração vão fazendo leves mudanças, reduções de custo ou ajustes na qualidade do produto. Das Air Fryers que a gente já pegou no passado, dá para ver um pouco de mudança, onde provavelmente deve ter refletido nos modelos que a gente já avaliou no passado. Agora, este produto aqui, em termos de acabamento, é simples, mas ao mesmo tempo está bem feito. Não tem muitas deformações no plástico, o inox aqui em cima está bem acabado, apesar de ter umas junções meio ruins aqui atrás, mas não é visível. O painel é simples, mas tem um bom encaixe e a união com o inox está boa. O corpo e a união da porta está bom. O pegador aqui é plástico, mas está numa cor boa, está combinando bem com o inox. Tem poucos lugares com tinta ou com serigrafia. Aqui embaixo tem alguns escritos. Aqui em cima tem algumas recomendações de temperatura e tempo para fazer alguns alimentos diferentes. Mas o principal está no painel aqui. E agora, de painel digital, eles estão com um modelo bem simples, bem genérico. Diria assim, particularmente não me agrada o visual dele. Mas pelo menos é funcional. Ele é tudo por toque e responde rapidamente. Eu vou até ligar para vocês verem. Infelizmente, quando a gente filma aqui, vai ficar oscilando os LEDs, é normal. Mas assim, de repente eu faço uma outra filmagem para conseguir mostrar isso com mais clareza. Mas só para vocês ouvirem também, porque ela tem alguns bips. Então, ligando, eu posso escolher o tempo e eu posso escolher a temperatura, o que é bem básico de um painel digital. E aí os modos diferentes, com carne, peixes, pão de queijo, bolo, batata frita, nuggets, frango. Em geral, muito comum nessas digitais eles já sugerirem um tempo de funcionamento e uma temperatura. Assim, não tem nada demais, ela não vai variar nada disso, não vai fazer um controle maior. Basicamente é só para você saber qual a temperatura que eles estão considerando ideal para você preparar aqueles alimentos. Agora, não tem nenhuma outra função fora essas básicas. Por exemplo, você não consegue matar o barulho. E ela vai fazer barulho toda vez que você apertar um botão. Por sinal, para ligar, só apertar o botão central. Ela vai funcionar sem contar o tempo até bater a temperatura interna. E daí ela vai fazer uma contagem regressiva, muito diferente das Air Fryers manuais, onde ela já começa a contar o tempo assim que você inicia o processo de aquecimento. Agora, antes de eu entrar nos detalhes de desempenho, vamos falar um pouquinho do cesto. O conjunto tem 3,5 litros de volume. Tem um botão aqui em cima para você soltar. É prático. E esse acrílico aqui para proteger quando estiver carregando e também para facilitar liberar o cesto e o coletor juntos. O antiaderente dela é muito bom. As Mondials, no geral, quando a gente testou, o antiaderente se saíram bem e aqui pareceu igual às outras, ou similar às outras. O coletor tem um material mais simples, mas também tem antiaderente, mas é uma camada bem mais fina, risca muito mais fácil, mas assim mesmo, para o que a gente testou, ele atendeu. Tem que cuidar um pouco mais com ele em comparação com o antiaderente do cesto, mas assim mesmo, cuidem também do cesto, nada de buchas abrasivas, senão você vai perder isso. Principalmente nessas nervuras que tem no centro, que elas ficam mais para cima e, consequentemente, vão receber mais abrasão quando limpando. Tem uma borrachinha no cesto que é removível, vale evitar dela cair, porque ela dá um batente no coletor e aí não faz barulho quando essas peças estão encaixadas. Sem ela, ela iria ficar batendo metal com metal e, consequentemente, também aos poucos perdendo o antiaderente embaixo. Um detalhe aqui, o cesto é preso só por 2 parafusos, então não vale forçar muito para os lados,
porque você vai danificar o metal no encaixe aqui. Tem muitos produtos que tem 3 parafusos e ela fica um pouco mais estável. E no coletor, eles colocaram 2 rebites, e aqui é bem sinal de redução de custo. Ficou feio, porque eles são prateados e o resto do conjunto é preto, mas deixou tudo bem preso. Então, esteticamente não está bom, mas assim, está fazendo o trabalho que precisava. Um dos problemas do rebite também é que ele tem um furo nele e acaba aí acumulando sujeira dentro, nada que agrada para a limpeza. Outro detalhe que não agradou no coletor é esse rebaixo para o encaixe do cesto. Tem toda uma peça plástica que vai até lá embaixo, consequentemente pontos de acúmulo de sujeira, pontos que dificultam para tirar a sujeira. Então assim, o material tá bom, mas essas frestas que deixaram poderiam ter feito melhor. Mas no geral no encaixe o produto tá bom, fácil de travar aqui, fácil de vestir no corpo. O cesto tem 3,5 litros mesmo, mas a marcação que eles colocaram de volume útil está dando só 2,3. Acho que eles até erraram a altura. Está muito para baixo, quase na metade do cesto, considerando o volume máximo. Num produto desse tamanho, deveria estar perto de 3 como o volume máximo. Então, assim, não sei por que colocaram tão baixo. Assim mesmo, 2,3 é o que foi medido como volume útil. O produto tem 1.500 watts de potência, 31 centímetros de altura, 27 de largura e 33 de comprimento, incluindo a alça. Agora falando dos testes realizados no produto, primeiro é a temperatura referência versus a temperatura real medida interna. Quando trabalhando em temperaturas baixas, ele fica um pouco abaixo do que está programado. Quando indo para a temperatura média, ele fica acima do programado. E quando indo para a temperatura máxima, ele fica novamente um pouquinho abaixo. A temperatura ideal é 180 graus, nessa ele bateu certinho a temperatura programada com a temperatura medida. Assim mesmo, se a temperatura média não está tão grave, um erro de 10, 11 graus é comum ver em várias air fryers do mercado. Agora na prática, quando fazendo os testes com pão de queijo, ela se saiu muito bem, entregou o pão de queijo em 11 minutos mais ou menos. Ela tostou um pouco mais nas laterais, onde entra o vento pelos lados. É bem comum em muitas air fryers que tem esses vãos nas laterais, tostarem mais onde está entrando o ar pelos lados. Assim mesmo, teve uma distribuição boa em cima e embaixo, no geral foi bem. Quando fazendo as batatas fritas, ela demorou um pouco mais do que esperado, principalmente pelo resultado que a gente viu com o pão de queijo. Ficou aí perto de 25 minutos e a distribuição foi razoável. Quando fazendo carnes, ela teve uma distribuição boa em cima e embaixo, mesmo assim, vale virar a carne quando fazendo, e ela conseguiu ser relativamente rápida. Nada perto da Philips Valita, que realmente tem um desempenho muito acima da média quando comparando com essas air fryers comuns, mas assim mesmo, comparando com grande parte das air fryers, está na média. Agora, alguns pontos que destacou bastante essa air fryer, uma delas é o barulho, ela não é muito ruidosa, uma das menos barulhentas que a gente já testou até o momento, por sinal ela começa abaixo e ela vai ampliando o som, quando você vê ela está num volume bem mais alto do que iniciou, mas assim mesmo não é nada grave. E o consumo dela também é baixo. Por sinal, a gente recentemente testou uma Electrolux num volume menor que essa aqui, e este produto da Mondial chega a estar quase na metade do consumo daquela air fryer da Electrolux. Então assim, é um produto que é econômico comparado com grande parte das air fryers que a gente já testou. Algo importante para citar do funcionamento dessa air fryer também é que o sensor de temperatura dela é um pouco diferente das analógicas. E aqui, algo que até assustou um pouco, quando você faz o pré-aquecimento, ela chegou a bater 270 graus quando botando em 200. Então ela dá um pico e daí ela vai caindo até depois estabilizar na temperatura programada. Vale fazer um pré-aquecimento, gente, para não aquecer excessivamente o alimento quando você estiver colocando já direto, sem pré-aquecer. E assim, depois que você aquecer completamente o conjunto, aí ela vai trabalhar realmente nas temperaturas marcadas e aquelas que eu acabei de citar no desempenho do produto. Outros detalhes de segurança que vale a pena citar, quando medindo a temperatura externa, na temperatura máxima programada, ela bateu perto de 74 graus na alça, um pouquinho acima do que a gente já viu em outros produtos. Teve alguns sinais de vazamento de temperatura aqui na lateral, já se viu isso em algumas outras Mondial, seria interessante se melhorasse, mas assim mesmo não vai queimar ao toque. Os pés são de borracha, são estáveis, puxando e colocando não desliza, por sinal é bem leve para puxar,
E aí também foi interessante os pontos onde eles colocaram para travar o cesto. Ela ainda vai abrir se você carregar assim, mas é o tipo de coisa que você vai fazer à toa. O cabo de alimentação poderia ser um pouco maior, ele tem 80 centímetros de comprimento, tem produtos aí bem acima de 1 metro, então vocês poderiam também fazer esse cabo um pouquinho maior. Aqui dentro, o conjunto é todo plástico, não tem pontos de fuga de corrente, e essas guias aqui também ajudam a deslizar o cesto. Algo que normalmente a gente não presta atenção, mas é muito importante pela limpeza depois de começar a utilizar o produto, é essa área superior, onde muita gordura vai espirrar, e aqui deixou consideravelmente a desejar. O metal aqui em cima manchou facilmente, a resistência está exposta, eles colocaram um metal expandido protegendo o ventilador, e é muito chato limpar essa parte. Não sei por que colocaram isso, até gostaria de saber. Quem souber, comente aqui embaixo. Mas esteticamente ficou bem feio. Como não é visível, é algo que de repente a gente releva. Mas para limpeza vai dar um trabalho. No geral, gente, esta é a Mondial Family 4. Gostaria de saber de vocês que têm o produto, o que vocês acham dele. Resumindo daqui, um produto com design bem simples, um painel digital meio genérico, um acabamento razoável, poderia ser melhor principalmente no coletor, rebite, esses cantos aqui que podem acumular sujeira à toa, mas o cesto tem um bom antiaderente e o desempenho do conjunto no geral agradou. Espero que vocês tenham curtido, gente. Assine o canal e por hoje é só. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Algo que eu acabei esquecendo de citar é que ele vem com um livrinho de receitas, com 10 receitas, mas é bem genéricozão. Ele até cita a luz verde, todos os programas diz para você colocar 200 graus, não cita nenhum programa específico para você fazer, até mesmo quando fazendo pão de queijo não bate com a temperatura que eles sugerem no produto. Assim, isso aqui acho que é só para agradar alguns, mas melhor do que nada, né?